Olá malta, é verdade, nós não trazemos aqui a Intel ao nosso canal faz mais ou menos cerca de um ano e nada melhor do que te apresentar a 13ª geração. Hoje temos aqui o line-up completo desde o seu i3 até ao i9. Antes de passarmos propriamente ao vídeo e às specs de cada um destes CPUs, eu quero-te explicar o porquê da razão de eu ter escolhido estes mesmos processadores. Muitas das vezes a malta escolhe os processadores que têm a letra K ou desbloqueados para mais tarde fazermos um overclock ao CPU e desta forma espremermos mais alguns FPS do nosso CPU. Uma vez mais, temos aqui processadores bloqueados e este vídeo serve um bocadinho para vos mostrar que mesmo este segmento de CPUs são ótimos e te oferecem um excelente desempenho. Mais propriamente, hoje vou-te falar do i3 13100, do i5 13500, do i7 13700 e por fim o mais do que capaz i9 13900, sem ser capa neste caso. Começando pelo processador mais baratinho de todos, o Intel i3 13100, este é um processador com 4 núcleos e 8 threads. Conta com uma frequência base de 3.4 GHz e um boost de até 4.5 GHz e um TDP base de 60 watts até um máximo de 89 watts. Este foi o processador mais fresco dos nossos testes, atingindo apenas 51 graus após todos os testes que fizemos. O modelo a seguir é o i5 13500, um processador que se encaixa no segmento que acho que na sua maioria toda a gente procura, o equilíbrio entre performance e custo. Aqui temos um CPU com 14 núcleos, dos quais 6 são de performance com Hyper-Thread e 8 núcleos de eficiência energética, totalizando assim 20 threads. A frequência base é de 2.5 GHz, estranhamente baixa, e um clock máximo de 4.8 GHz. Temos aqui um TDP base de 65 watts e um máximo de 154 watts. A meio deste line-up contamos com o i7 13700 com 16 núcleos, destes 8 com Hyper-Thread e os mesmos que o i5, o 8 de eficiência energética, prefazendo assim 24 threads. A frequência base destes 24 threads é de 2.1 GHz e o máximo nos cores de performance de 5.2 GHz. O TDP base é na mesma 65 watts e o máximo já escala para uns máximos 219 watts. Por fim, o todo poderoso i9 13900 com 24 núcleos, 8 de performance com Hyper-Threading e 16 cores de eficiência energética. Este i9 tem uma frequência base ainda mais baixa, caindo para os 2 GHz, mas com um clock nos núcleos de performance mais alto, situando-se nos 5.6 GHz. O TDP é igual ao i7, ou seja, 65 watts base e 219 watts no máximo. Para este vídeo utilizamos o seguinte hardware. Na motherboard uma ASRock Z790PG Riptide, 64 GB de memória RAM a 5600 MHz da Corsair, modelo Vengeance. A placa gráfica foi a Zotac RTX 4090, modelo AMP Extreme. Armazenamento o SN850X de 2TB e um SN770 de 1TB, ambos da Western Digital. A fonte de alimentação foi a Seasonic Focus Gold de 1000 watts e a incrivelmente grande caixa a Cooler Master HAF 700. Desta vez, para vos demonstrar o poder destes 4 CPUs, utilizamos gaming em cerca de 11 títulos nas 3 principais resoluções, 1080p, 1440p e 2160p, e além do gaming também utilizamos alguns programas mais direcionados para trabalho. Tal como eu vos disse, eu fiz testes nestes 4 CPUs nas 3 principais resoluções, Full HD, 1440p e 2160p, mas eu nesta parte do vídeo vou apenas focar em 1080p. Peço que, caso vocês queiram ver algum teste em particular, peço que pausem o vídeo ou recuem então no mesmo. De seguida, vou-vos falar então destes 4 títulos que eu penso que diferenciam aqui estes 4 CPUs. Shadow of the Tomb Raider é um jogo já antigo, mas no fundo nós conseguimos perceber aqui, e eu digo-vos uma vez mais, vou-me focar apenas na resolução Full HD, e é aqui que nós conseguimos ver a diferença entre estes 4 CPUs. Neste caso o i9 teve a melhor pontuação, média de 250 frames, o 13700 teve 235 FPS, e aqui já vemos uma queda maior, por exemplo, do i9 para o i5, onde a Full HD teve 204 FPS. O i3 é o mais fraquinho do grupo, teve apenas, digo só, 156 FPS de média, todos eles testados com a 4090. Ok, malta? A seguir, testei também o A7
Corsa Competizione, um jogo de carros, já não é a primeira vez que o testamos aqui no nosso canal, e aqui nós uma vez mais vemos a diferença de um melhor CPU neste jogo. Full HD uma vez mais, 185 FPS para o i9, 177 para o i7, 148 para o i5 e uma vez mais o i3, o mais fraquinho, ficou em último com apenas 124 FPS. De seguida, testei também o F1 2022, um título muito recente e que aqui vemos uma vez mais a diferença entre os CPUs. Novamente o i9, desculpem, com 187 FPS. Temos o i7 com 166 FPS. Já notamos aqui uma grande diferença entre os dois CPUs de topo. Abaixo disso temos o i5 com 139 FPS e uma vez mais o i3 com 125 FPS. O i3 penso que não será o processador ideal para jogarmos estes títulos mais recentes, mas um jogo mais casual, tipo um CS ou um LoL, penso que a CPU irá ser ótimo para isso. Por fim, um título já considerado antigo, que mesmo assim muita gente o joga na internet, é o Rainbow Six Siege. Temos aqui a diferença entre os CPUs e uma vez mais se nota aqui a diferença entre estes 4 CPUs. 556 FPS de média no i9, 523 no i7, 416, aqui já vemos uma grande diferença, por exemplo, do i7 para o i5, com apenas 416 FPS e uma vez mais o i3 em último com 352 FPS. Para aquela malta que trabalha, temos aqui uma excelente opção para quem faz, por exemplo, bastantes renderizações com o programa Blender. O i9 fez uma renderização de Monster Under the Bed, que é um cenário que nós conseguimos facilmente encontrar na internet e fazermos este teste, se vocês em casa quiserem testar. Fez este render em cerca de 5 minutos e 50, comparando só com o i3 que o fez em 18 minutos e 31. Aqui temos uma grande diferença e que, no fundo, se vai traduzir numa poupança de tempo para quem está com alguma pressa para fazer os seus trabalhos, não é? A seguir, Cinebench é o programa que nós todos utilizamos para testar aqui os CPUs e aqui uma vez mais o i9 ficou à frente deles todos, mal seria, não é? Com 23.110 pontos no R23 no Multiscore e o i7 teve 19.000 pontos e o i5 também 19.000 pontos, mas mais ali uns pauzinhos, mas ficaram muito equiparados. O Geekbench é um programa que também testa no fundo a vossa máquina em vários parâmetros. O i9 teve 18.195 pontos, resultado Multiscore. O i7 15.493 pontos e o i5 15.179. O i3 uma vez mais fraquinho que o grupo todo, 6.656. Algo que me surpreendeu muito nestes CPUs, ao contrário da geração anterior, série 12, foi as suas temperaturas. Estes processadores são bloqueados, não têm nada de overclock disponível para vocês fazerem nas vossas boards, e aqui o i9 teve uma temperatura máxima de 75 graus, o i7 72, 58 graus, aqui uma temperatura ótima com o i5 e, por fim, o i3 51 graus. Todos estes testes foram feitos com o Noctua NHD15. Por fim, algo que me surpreendeu também neste CPU, assim que eu estava a ler as specs dos mesmos, achei que eles iam consumir bastante, tal como a 12ª geração, mas não, aqui os testes que nós fizemos, o CPU máximo, o i9 teve 133 watts retirados apenas só do CPU, o i5 129, 126 para o i7 e aqui o i3 tinha que ter algum tipo de vitória, apenas gastou 55 watts. Em jeito de conclusão, posso então afirmar que esta 13ª geração veio marcar uma vez mais a sua posição no mercado. Aqui a Intel, com esta oferta e em especial com estes modelos não capa, temos aqui excelentes processadores no line-up todo. O i3 penso que será aquele mais fraquinho para gaming, mas também não será o seu destino primário, penso que começará então no i5 a vossa escolha. Aqui nós temos nesta nova geração da 13ª da Intel temperaturas excelentes, pelo menos nestes modelos que eu testei, e o facto de termos aqui um TDP anunciado algo alto, em gaming não notei isso. De resto, tem também o cooler integrado e incluído em todos estes modelos que testei, por isso, uma vez mais, vocês podem poupar alguns euros. Se queres adquirir algum destes modelos ou a versão K, já sabes onde tens que ir, ao teu site favorito, claro está, pcdiga.com. Se gostaste do vídeo, peço o teu enorme gosto, partilha com os teus amigos e vemo-nos numa próxima. Obrigado!